Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 683 e minguando até 607 dias, 28 de outubro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 683, com o título A Casa é Sua, parte 9. Muito interessante de tudo que fora dito dentro deste blog diário. Acompanhe tudo para que vocês possam deixar de ser essa vítima social, certo? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade. Eu também deixo a abertura deste título acima, a casa é sua, né? E acima das estrelas de Deus foi o título anterior. Esse nós estamos entrando com um novo título, a casa é sua. Acompanhe tudo para que você possa estar conscientizando de tudo que está sendo dito, né? Então, eu deixo um blog antes na descrição do vídeo, um blog depois, o título, e também deixo uma referência, e se tiver subtítulo, eu deixo o subtítulo, e logo em seguida eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, e coloco ele fixo nos 4 últimos blogs, para que você possa ter a praticidade em acessar todo esse conteúdo dentro da descrição. Isso vai ficar muito prático em vossas consciências para que você possa relacionar isso com respeito, com carinho e com dedicação. Faça isso e deixa de ser essa vítima social, ok? Sente o drama. Ok, vamos lá fazer a leitura, né, deste contexto, né, e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Eu tenho por hábito fazer a expressão livre sobre os 4 últimos blogs e, por último, eu fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Então, vamos para a leitura e vamos fazer a expressão livre. Vamos primeiro à leitura, ok? Os corpos simples de entendimento simples não relacionar os corpos simples de entendimento simples vão relacionar várias coisas imitando o poder de formar, sendo específico Cristo de Deus. Isto explica as ideologias religiosas destas formações e sempre explicando as cabeças dos relacionamentos sociais e não as matérias que se faça parte diretamente do corpo celeste. Este corpo celeste explica um reino unificado e, juntamente com os vossos membros, explicando cada corpo em específico.
No entanto, podemos conhecer que o corpo celeste é um corpo que habitam vários corpos e que são relativos para o tempo. Isto explica que cada corpo habita uma consciência, e esta consciência explica a palavra da vida, e não o corpo, pois o corpo explica a matéria relativa do tempo. Esta matéria não explica a vida, e sim uma aleatoriedade deste movimento. Isto explica os atos religiosos destes corpos em movimento e que parece ser uma realidade desta vida. Porém, é apenas a percepções contraditórias destas matérias que se movimenta para o tempo. Isto explica a realidade do entendimento de cada corpo em específico. O corpo celeste explica uma unidade explica vários corpos habitados explica um reino, e este reino é contado por matéria que se movimenta, e não por cabeça perceptiva desta matéria. A cabeça é a força do movimento. Este mesmo não explica um reino, porque o reino faz menção à vida, e não uma cabeça perceptiva deste movimento. Isto explica que Deus não faz exceções de corpos. Isto explica que tanto Deus como também as cabeças se realiza com esta vida única representando cada corpo em específico. Isto explica que as verdades deste reino são as vidas, e cada vida terá direito de duas posturas, e cada postura uma palavra, e que represente estas posturas. A palavra da direita representa a vida, e a palavra da direita representa a vida, uma relação pessoal do seu entendimento. E a postura da esquerda vai representar a glória desta vida e tudo aquilo que for realidade desta vida. Porém, e para o dia de hoje, esta glória é também a negação desta vida para formar um reino unificado. Esta unificação explica um reino dividido. Este reino não será dividido quando explicando o reino de Deus. E com as cabeças forjadas do fogo, eles esconde este reino para experiência pessoal desta suposta realidade, sendo a realidade sendo a realidade, sendo a realidade explica a palavra e a palavra explica a vida, e a vida ela não explica a matéria em movimento, e sim uma relação perceptível des, des, uma relação perceptiva deste tempo relativo e explicando a exposição ao sol e sem contradição da vida. Então vamos lá para a expressão livre para que a gente possa compreender tudo que está sendo dito, né? Entendendo que isso tudo vai acrescentar em nossas consciências. Te permite para este blog diário, faça o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, para que isso possa ser prático em vossas consciências, ok? Vamos então para a expressão livre, vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele, ok? Vamos lá. Os corpos simples de entendimento simples vão relacionar várias coisas, imitando o poder de formar, sendo específico o Cristo de Deus, né? Entenda sempre que a matéria sempre é separado da cabeça. A cabeça ela faz percepção do movimento e a matéria ela vai conter essa vida dentro dela, certo? Tudo que se faça vivo é uma matéria. A cabeça é só uma possibilidade, então isso explica que possibilidade não tem uma realidade. Vai depender de você fazer uma percepção para que você possa se realizar com esse seu corpo emocional, sendo uma única vez, que você tem uma única vida, tem um único movimento e você pode realizar só uma vez. Quando falamos da cabeça, ela vai
ter várias possibilidades. Esta várias possibilidades não explica a vida, ela explica uma forma em que você está pensando. Você pode ter a realidade? Sim, você pode ter a realidade, ok? E que de determinada situação, essas possibilidades ela vai se transformando em realidade. Quando você reconhece o seu movimento, aquilo que é realidade para você, e ela vai se transformando em realidade. Com a única chance que ela tem de um movimento, ela também tem uma única chance na cabeça. Mas hoje em dia, a gente pode entender isso, que ela está bem dividido por causa do anticristo, ok? Sobre as coisas certas, sobre as coisas erradas e tudo aquilo que possa deixar vocês flexionado para vocês relacionar o que vocês quiserem, fazer as suas próprias experiências. Entenda isso, ok? Isto explica que as ideologias religiosas destas formações isto explica as ideologias religiosas destas formações, e sempre explicando as cabeças dos relacionamentos sociais, né? Então, entenda vamos lá, quem imita Cristo, ele vai representar o quê? Ideologia. Vamos Deus do início para a gente compreender de novo. Vamos lá. Os corpos simples de entendimento simples vão relacionar várias coisas imitando o poder de formar, sendo específico o Cristo de Deus. Isto explica as ideologias religiosas destas formações e sempre explicando as cabeças dos relacionamentos sociais e não as matérias que se faça parte deste corpo celeste. Quando eu falo da matéria que faz parte do corpo celeste, a gente entenda que o corpo celeste ele é uma matéria e nós também somos uma matéria, certo? Nós movimentamos a partir do momento que nós fazemos uma percepção, né, daquilo que nós estamos habitados dentro de um corpo celeste de Deus, certo? Nós somos membro dessa grandiosidade, nós fazemos parte dela, e quando a gente estamos conectados com ela, fazemos a percepção e entendemos que nós somos um com ela. Entenda isso, ok? Este corpo celeste explica um reino unificado, e juntamente com os vossos membros, explicando cada corpo em específico, né? Cada um que está dentro dessa grandiosidade do corpo celeste vai fazer parte desse reino. Aí não importa se ele está com crise, se ele não está com crise, tudo é matéria, tudo é reino de Deus. Independente se ele está entendido de tudo, do que é aquilo que é reino de Deus, independente se ele entende ou não, se ele está com crise ou não, ele faz parte desse reino de Deus, explicando esse corpo em movimento diretamente, ok? Entenda isso. No entanto, podemos conhecer que o corpo celeste é um corpo que habitam vários corpos e que são relativos para o tempo, né? Dentro do corpo celeste habitam vários corpos e eles são relativos para o tempo, né? Isto explica que cada corpo habita uma consciência. Isto explica que cada corpo habita consciência. Além de nós, corpo físico, estarmos habitando dentro desse corpo celeste, nós, no interior, nós também habitamos algo. O que que nós habitamos no interior? A consciência da vida. Nós habitamos no interior a consciência da vida. Então, nós habitamos uma espiritualidade. Nós não habitamos uma matéria, nós habitamos uma espiritualidade. Essa espiritualidade, né, dessa consciência dessa vida, ela pode formar a palavra da vida. Quando eu digo que é formar a palavra da vida, eu não estou falando de sentimentos, de emoções, estou falando nada disso. Eu estou falando uma coisa que seja realidade para mim, certo? É diferente. Quando você relaciona o seu sentimento diretamente, aquilo que você está sentindo a outra pessoa, você vai começando a contaminar este seu relacionamento, certo? Você vai fazer drama para chamar a atenção das pessoas, vai criar um relacionamento e tal, e isso não vai evoluir a sua consciência. Você pode ver, faz a percepção e vê se tem alguma coisa a ver. Quando as pessoas estão fazendo drama, elas não evoluem a consciência, porque ela já está entregando uma coisa contaminada, ela está se diminuindo, ela está se fazendo menor, ela não vai ter consciência dessa realidade dela, dessa palavra dela, e entender que ela pode purificar esse corpo, ela pode contaminar, relacionando essas dependências emocional a outra pessoa e se contaminando cada vez mais ainda. Então, essa vai dar uma ideia de pobreza, de pobreza, então ela vai ficar sempre dependente, ela vai sempre querer que os outros resolvem a vida dela e ela mesma não vai conseguir resolver a vida dela. Por quê?
porque ela, né, muito drama na vida dela, sei lá, qualquer coisa, né, ela é a coitada, e tudo isso vai desenvolvendo o sentimento materialista dela, e ela vai manifestando isso, e quanto mais ela manifesta, mais pior fica. Se ela não tiver uma forma de purificar essa sua realidade com essa palavra da vida, e parar de transmitir o sentimento dela, e colocar esse corpo dela para trabalhar, para produzir alguma coisa, e parar de querer tirar proveito dos outros, aí sim que ela vai começar a se realizar. Entende que essa palavra da vida, ela é uma consciência espiritual, e consciência espiritual, ela cria várias possibilidades quando ela trabalha isso de uma forma correta, fora do seu corpo emocional, fora do seu corpo, quando ela vai buscar alguma coisa dentro da sociedade. Entenda isso. Esta consciência explica a palavra da vida. E não o corpo, né. Por que que não explica o corpo? Porque o corpo é um coitado, é um sentimentalismo, é uma espiritualidade que não tem consciência evoluída. Ela só faz de coitada: "Ah, eu tenho só uma vida, eu vou morrer, então vou aproveitar", e esse aproveito ela vai cria vários atos consequentes, várias coisas e tal, e relaciona dependência ao outro, não se resolve dentro da sociedade. Para ela tudo é difícil, para os outros tudo é fácil, mas ela não quer, né, às vezes, sentar num banco, ler um livro, buscar conhecimento, para buscar formas para que ela possa desenvolver essa sua consciência espiritual, essa sua realidade, sem relacionar diretamente o corpo dela, né. Entenda isso. Se não for resolver, se não for resolvido, né, de uma realidade, daquilo que ela tem que se esforçar, daquilo que aquela pessoa tem que se desenvolver, ela nunca vai ficar resolutiva, vai ficar em crise com todas as pessoas e vai se fazer de coitado ao tempo todo e não vai resolver nada dentro da sociedade, certo? É muito complexo isso, ok? Entenda isso. Pois o corpo explica a matéria relativo do tempo. Esta matéria não explica a vida, e sim uma alie, ali, uma aleatoriedade, e sim uma e sim uma aleatoriedade. Eu acho que é essa a expressão, ok? E sim uma aleatoriedade deste movimento, ok? Isto explica os atos religiosos destes corpos em movimento e que parece ser uma realidade desta vida. Porém, é apenas a percepção contraditória destas matérias que se movimenta. Para o tempo, isto explica a realidade do entendimento de cada corpo em específico. Quando a pessoa está presa, quando essa consciência, está presa dentro dela, materializado, ela vai ficar, quase uma realidade, sabe, mas ela não vai ter coisas que possa se tornar ela mais, proativa, mais independente de outras pessoas. Ela vai fazer disso uma prisão dessa matéria, uma prisão desta consciência, e ela não vai conseguir desenvolver nada e vai ficar aqui. Ou às vezes, né, o que que acontece? Quando as pessoas estão assim, sabe, muito emocionalmente movendo somente esses movimentos dela de sentimento, de estar sentindo, né, o seu corpo intensamente, quando ela está movendo só isso dentro da sociedade, às vezes você fala e, você dê conselho, ela não ouve, entra aqui, sai aqui. Ou seja, é aquela ideia, quando as pessoas estão no inferno, né, o que está de um lado não vai poder, né, ajudar o outro e o outro não vai poder, ou seja, a pessoa, para ela destravar, é só mesmo porque às vezes você está aqui, por exemplo, levando uma palavra, entendendo, as pessoas ignoram tudo que você fala, e a coisa que poderia dar uma proatividade, que ela poderia ter uma ciência, faz pouco caso, né, e começa a voltar a criar as coisas dos seus atos emocionais, aquilo que ela pensa que é resolutivo, aquilo que ela pensa que é proativo, então ela nunca vai se resolver, porque o sentimento dela vai travar ela. Então, aquela pessoa quem ela poderia estar ouvindo, de ter um conselho bom para que ela possa resolver, não, ela não vai ouvir isso, ela vai ouvir outras pessoas. É muito complexo, certo? Muito delicado. Ou seja, ela pode ter
ter tudo na sua mão, mas ela não vai ter resolutividade, porque o seu corpo intenso está cegando os seus conhecimentos, está cegando tudo aquilo que é realidade para ela, ela não está vendo para que lado, que abismo que o sentimento dela está levando ela, e ela vai continuando seguindo por esse caminho que ela entende que ser o certo, certo? Fazendo disso uma realidade. Entendeu que isso é uma coisa boa e vai e fazendo disso uma realidade, se fazendo de coitado cada vez mais, certo? E relacionando o problema aos outros. O corpo celeste explica uma unidade. Uma unidade explica vários corpos habitados. Vários corpos habitados explicam um reino. Este reino é contado por matéria que se movimenta e não por cabeça perceptível dessa matéria. O reino é contado por matéria que se movimenta. Eu já tinha aberto esse vídeo, no início falando sobre isso, né, que a matéria ela contém a vida, é ela que dá para nós esta realidade. Por causa de quê? Por causa da vida e por causa da palavra que nós temos e por causa da consciência dessa vida, que nem é vida, mas é uma consciência da vida, a gente pode formar desse nosso corpo uma realidade. Esta realidade ela purifica nós. Você viu quanto que eu estou relacionando as minhas dificuldades, as minhas realidades, isso é uma coisa ruim para as pessoas que estejam me avistando e vendo, nossa, não treinou uma expressão antes de falar e tal, poderia ser mais resolutivo, poderia ser. Aí as pessoas do outro lado estão em crise, mas eu estou tranquilo. Por que que eu estou tranquilo? Porque eu estou fazendo disso uma realidade para mim. Eu entendo que a minha consciência ela vai evoluir tranquilamente, sabe? Sem eu forçar ela. Se eu forçar ela, eu vou aparecer com meu corpo sentimentalismo, eu vou querer estar aparecendo para os outros e para mim mesmo. O que, que eu sou para mim, certo? Essa é a minha realidade, essas são as minhas condições. Eu vejo possibilidade de melhorar, mas não de forçar, não de ter uma necessidade de me demonstrar essa melhoria. Ela vai acontecer gradativamente. É isso que é a consciência, certo? Qualquer coisa que eu forçar, eu manifesto uma ideia de sentimento daquilo que eu quero que os outros me vejam, daquilo que eu quero apresentar para o outro bem, certo? Então é gradativamente, sem, exceder para mais, para que isso fica normalizado. Então, entenda que a vida, o reino de Deus é contado pela matéria, porque ela contém de nós, dentro de nós, uma consciência dessa vida, e essa consciência da vida é a nossa realidade. Essa realidade pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, de acordo com aquilo que as pessoas façam a percepção daquilo que ela está vendo, ou daquilo que ela esteja apresentando, daquilo que ela é o mentor ou daquilo que ela está, sendo instruído por outras pessoas. Existe diversidade de pensamento sobre essa ideia para que vocês possam, só para que vocês possam entender, ok? Então, entendemos que a cabeça não faz parte do reino. A cabeça não faz. Por que a cabeça não faz parte do reino? Porque ele é a divisão, é uma ciência do bem e do mal. Quando eu estou aqui, eu tenho apenas uma possibilidade. Ainda mais no tempo do anticristo, que a glória de um corpo comum vai se transformar, vai transformando em anticristo para representar a força da união. Então, o que que nós temos aqui? Apenas uma imagem desse corpo, uma coisa que já esteja negado. Então, não tem realidade para esse corpo, não tem realidade para ele. Ele vai passar uma mensagem livre, entendendo isso, para as pessoas vai fazer disso uma coisa real para ela, ou vai entender uma coisa boa, vai conectar a sua origem, pode conectar a origem do corpo celeste de Deus, vai depender do entendimento de cada um. Ou seja, a cabeça são possibilidade, possibilidade não explica reino. O que explica o reino é o quê? São matéria em movimentos, isso que explica o reino. Aí você vê as pessoas aí, tudo em crise aí, às vezes drogado, muita coisa, muito problema, gerando muita crise. Ele é reino de Deus, para Deus é reino de Deus. Agora, para mim não. Para mim eu vou lá e vou vender uma salvação para ele. Olha, vem para o reino de Deus, certo? Você não está no reino de Deus. Como assim não está no reino de Deus? Claro que está. Todos os corpos que Deus criou, do princípio ao fim,
todos eles estão aqui dentro dessa grandiosidade, né. Alguns estão desmaterializados, né, que foi a óbito, mas eles vão de novo e seguir o ciclo e vão voltar. 8 bilhões de pessoas hoje, de corpos, né, que estão habitado com as suas consciências da vida habitado, então eles estão aqui sobre essa superfície, sobre esse firmamento que Deus criou, formou para que nós possamos habitar de uma forma correta. Aí todos eles, independente se ele está de crise ou não, eles faz parte do reino de Deus. Aí o que que acontece? As pessoas elas vai chamar as pessoas, vai vender uma falsa, uma falsidade, um falso reino, falso reino, né, uma imitação para dar força da união. Isso pode ser uma coisa boa, desde que você tem percepção que tudo é uma possibilidade, e essa possibilidade é uma espiritualidade. Como diz o contexto acima, se você esteja acompanhando, o contexto acima diz: ó, os corpos simples, de entendimento simples, vão relacionar várias coisas, imitando o poder de formar, sendo específico Cristo de Deus. Isto explica as ideologias religiosas destas formações e sempre explicando as cabeças. As ideologias sempre explicam a cabeça, não explica a matéria desses relacionamentos sociais, ok? E por que que ele explica a cabeça? Porque a matéria, ela já é o reino de Deus. Deus determinou que as matérias seriam o reino e as cabeças seria a possibilidade desse reino. Quando é a possibilidade, significa que você pode estar ou não pode estar, né? E muitas das vezes este reino, ele sempre se manifesta pelos atos conscientes, ele se manifesta pelos atos conscientes. Os atos conscientes entenderão que é o reino, mas outras pessoas não, ela vai ver uma música aí, fica: "Nó, que música negada, né, e tal, blá, blá, blá", e tal. Então essas pessoas que estão fazendo crise, eles já estão instituídos deste reino, não é pela opção de Deus, é pela opção dele, é porque ele não está entendendo o propósito, né, de você fazer a sua própria experiência para que você possa entender a sua própria realidade de várias formas, para que você possa entender isso, ok? Então vamos entender isso de novo. Vamos lá. O corpo celeste explica uma unidade. Uma unidade explica vários corpos habitados. Vários corpos habitados explica um reino. Um reino é contado por matéria que se movimenta e não por cabeça perceptiva desta matéria, certo? Cabeça perceptiva desta matéria é aquilo que as pessoas falam por aí. Ah, Salomão e Moisés não existe, certo? Certo? Eles dizem isso, por que que eles dizem? Por causa dessas possibilidades. Mas se você for olhar aí, todos nós somos corpos emocionais, todos nós somos matéria, todos nós somos reino de Deus. Então existe. As pessoas falam: "Ah, Jesus não existe, né? Deus de quanto Emmanuel existe, Jesus também existe". Então as pessoas elas criam várias formas e de alguma forma pode ser coisas da imaginação dela, e muitas das vezes essa imaginação é mesmo aquilo que elas disser que um corpo emocional não existe, sendo que ele existiu, então já é uma coisa da imaginação de outra pessoa. Ah, eu posso entender que é a possibilidade de uma coisa certa, uma coisa errada, de um reino que é reino e um reino que não é reino. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que entender que ela tem uma fonte. Essa fonte, ela vai dar referência à consciência da vida, aquilo que está habitado no nosso interior. E essa consciência que esteja habitado, ela é matéria, então ela existe. Ela é um corpo emocional que se movimenta, ela existe, ela é o reino de Deus. Agora, as cabeças, sim, ela vai criando possibilidade, ela vai mentindo, ela vai negando, ela vai imaginando coisas, vai criando várias possibilidades, tal. Então, aí vai ficando complexo realmente, mas existe uma fonte, se existe uma fonte, existe uma realidade para essa fonte. Então, ela existe, certo? As pessoas não estão vendo porque elas não entenderam os propósitos do reino de Deus, ok? Entende isso? Então, entenda isso. E às vezes, se você quiser fazer uma experiência, se existe ou não existe, vamos lá de novo fazer uma experiência. Corta aí, né, uma jugular do seu pescoço e tal, e deixa o seu sangue, né, esvaziar do seu corpo até o fim. E se você não morrer, é porque você existe. Se você não morrer, é porque você existe. Agora, se você morrer, aí você entenda, olha, eu existo, eu faço parte de um ciclo, né? Eu faço parte de
um ciclo divino. Então eu estou desmaterializando, porque eu vou me materializar de novo, né. Eu sou uma árvore que está com a raiz, e essa raiz ela vai brotar de novo, ela vai formar de novo. Essas são o ciclo da vida. Essas são a criação de Deus. Deus cria as coisas tudo eternamente. Ele não cria coisas para ficar em um espaço de tempo apenas. Ele cria ele cria para ser eterno. Ele cria as pessoas para ser eterno. Isso aí vai passando pelos ciclos. Aí você vai ver as flores, elas têm os seus ciclos, elas nascem, dá a flor, depois cai a flor, depois seca, depois dá semente, nasce de novo, dá a flor, depois seca. Tudo isso explica o ciclo da vida. E você vai ver tudo aquelas espécies, elas existem, toda aquela espécie de animal existe, eles vai se dando aqueles ciclos, todos eles são eternamente, os animais, as plantas, todas isso são eternos. Deus criou e está aí criado, certo? Aí vai depender de cada um de nós entender esse ciclo e entender que é eterno. Ou então, você entendeu como é que funciona? Se você morreu, se você não morrer, você existe, né? Você não existe. Agora, se você morrer, então você vai entender que faz parte de um ciclo, né? Certo? Agora, as coisas que, né, que hoje, por que que eu digo isso? Porque hoje, quando a gente vamos entender o Cristo, a gente passa por esse ciclo, né, por dentro dessa morte. No paraíso de Deus, a gente não entendia essa morte. A gente não entendia essa morte. Nós era eterno e pronto, acabou. Mas hoje nós entendemos essa morte. Nós entendemos. A partir do momento que a gente morra, a gente vai estar começando um novo ciclo, né, de fertilização, né, de estar movendo o corpo emocional pelo esse ciclo que vai dando a vida e vai passando pela morte. Antigamente nós não passávamos por esse ciclo da morte, mas aqui no Cristo sim, a gente passa pelo vale da morte, né? Sei lá, qualquer coisa que vocês querem entender. A cabeça é a força do movimento. Este movimento não explica um reino, né? Por quê? O reino faz uma menção à vida e não uma cabeça perceptível deste movimento. Isto explica que Deus não faz exceção de corpos. Quando Deus entenda, Deus do princípio, ele entendeu que o reino dele estava na matéria, no corpo físico. Ele se realiza com a matéria no início, juntamente com a vida, ele realiza com a matéria aqui também no Cristo, da mesma forma. Deus realiza com a matéria antes, realiza isso. Pode olhar aí. Alguma vez vocês viu apenas uma imagem, uma estátua aqui? Não, tem voz, está ativo, eu tenho uma fonte, eu estou pronunciando, eu estou falando algo, eu estou dizendo. Então, isso significa uma fonte, significa uma matéria que está se movimentando, sei lá, de uma forma correta ou uma forma errada, ela tem uma fonte. Se ela tem uma fonte, significa que Deus está se realizando, se realiza com a matéria. Independente de qualquer crise social, independente de qualquer coisa que as pessoas estão vivendo dentro da sociedade, Deus se realiza com essa matéria. E por que que Deus se realiza com essa matéria? Porque ela tem vida, essa matéria tem vida. Aí nos exterior de corpo não tem vida, são apenas possibilidade. As cabeças, ela não é vida, elas são apenas de espiritualidade, né? São apenas possibilidade de você se realizar com essa vida. Entenda isso. É muito interessante vocês entenderem a diferença entre uma coisa e outra, certo? Entenda isso. Isto explica que tanto Deus como também as cabeças se realizam com esta vida única, representando cada corpo em específico, né? Aquilo que eu estava tendo dito, né? Eu estou aqui na esquerda, né? Vamos supor que eu me tornei um mestre social, eu desenvolvi a minha consciência, certo? E eu desabitei ela, estou aqui representando o mestre, ou até mesmo o anticristo e tal, eu estou suando palavras. Eu estou suando palavra, mas quando eu quero me realizar, eu tenho que entender desse corpo emocional, dessa fonte da vida, que é a minha própria realidade, para me realizar. Sem ela eu não me realizo. Pode olhar aí. Eu, às vezes, falo, cair como morto, beleza, cair como morto representa uma espiritualidade, uma cabeça apenas. Beleza, representou uma cabeça apenas um anticristo, não tem realidade para ele, mas eu tenho que entender que tem uma fonte aqui.
Tudo, passa por uma ideologia para que as pessoas entendem que o reino de Deus, ele é formado por um julgamento através da unificação, e essa unificação é pela formação de Cristo. A formação de Cristo, no tempo de crise, ela é formada pela ideologia, pelo próprio anticristo, para a unificação de todos os corpos. Depois que veio unificada, a gente vamos entender que essa consciência, ela é um mestre social e essa aqui é a realidade. Por que que esse corpo é a realidade? Porque ele tem a vida, mas não a matéria em movimento, mas assim uma ideia, uma consciência da vida que possa ser uma palavra da vida e que possa purificar um corpo puro, sem sentimentalismo, sem idealismo, sem coisas, sexualismo, sei lá, qualquer coisa que prende essa sua consciência da vida dentro de você, vai se tornar você uma pessoa pobre, materializado, que dá referência apenas para o sexo, que dá referência apenas para o dinheiro, que olha apenas os seus interesses emocionais e tal. As pessoas não estão nem aí com você, você também não está nem aí com você, você é pobre, você só está pensando naquilo que você poderia se realizar, mas não se realiza. Por quê? Porque a sua consciência está presa nessa matéria. Entenda isso. Isto explica que as verdades deste reino são as vidas, e cada vida terá direito das duas posturas, e cada postura uma palavra e que represente esta postura. A palavra da direita representa a vida, né? A palavra da direita representa a vida, é a consciência dessa vida. A palavra da direita representa a vida. Sempre coloque na sua consciência um corpo simples e um corpo celeste. Aqui nós temos a vida no interior dos nossos corpos. Aí nós temos no interior do nosso corpo, no interior do nosso corpo tem a vida, e a consciência dessa vida, ela vai formar uma forma de você se realização, possibilidade aqui fora, certo? No tempo relativo, né? E entendendo essa atmosfera, toda essa grandiosidade de Deus. Entenda que aí nós temos a vida no lugar, na direita, que tem uma consciência e que possa ser a palavra da vida. A palavra da vida é a verdade na presença do corpo, é toda aquela minha realidade. Não precisa ser uma coisa boa e também não precisa ser uma coisa ruim. Eu tenho que entender os meus processos evolutivos, né? As pessoas podem entender que seja ruim, não importa, continue caminhando, porque você está evoluindo a sua consciência, certo? Você está evoluindo a sua consciência. Você não evolui uma consciência assim de um dia para o outro. Você tem que treinar ela, você tem que desenvolver ela, você tem que fazer repetições, voltar, e às vezes algumas expressões são novas. Aí quando essas expressões são novas, aí você embola a língua, você não consegue falar. Mas na medida que você vai treinando hoje, treinando amanhã, no terceiro, no quarto dia, você já está falando a expressão tranquilo, né? Com a sonoridade correta daquilo. Então é comum você entender essas dificuldades, porque tudo é um processo evolutivo, ok? Uma relação. Então vamos lá. A palavra da direita representa a vida, uma relação pessoal do seu entendimento, e a postura da esquerda vai representar a glória desta vida e tudo aquilo que for realidade desta vida. Porém, e para o dia de hoje, esta glória é também a negação desta vida, né? Por que esta glória é a negação desta vida? Porque ela está vindo pelo anticristo, né? Ela tá vindo diretamente sobre uma expressão, né? Aquilo que possa ser correto, aquilo que possa ser errado. Entenda isso. Existe muita ideologia para vocês entenderem isso, ok? Entenda isso. Para formar um reino unificado desta unificação, explicando o reino dividido. Este reino não será dividido quando explicando o reino de Deus, né? É isso que eu queria que vocês compreendessem. Olha, para Deus não existe reino dividido, certo? O que existe reino de vida dividido são as pessoas que fazem exceção de pessoas dentro da sociedade. Ah, eu não gostei daquela pessoa, né, ela não gostou de mim, sei que tem lá, eu não estou aí com ela não está aí comigo. Então elas vai se dividindo, né? Muita gente escolhe se separar, né, por opção dela, né? As pessoas que geralmente os atos que têm consciência, elas não se separam, elas estão unidas pela experiência que as pessoas estão vivendo, eles também estão ali do lado, vivendo as mesmas experiências com eles, para não fazer diferença, para não fazer exceção de pessoas, entendendo que o reino de Deus está na matéria por causa desta vida, e não por causa dessa emoção, por causa desta vida, ok? Entenda isso.
Relaciona isso nas suas consciências, porque Deus, ele não faz exceção de pessoas, mas aí existe essa ideia de você ter consciência, de você estar gerando atos consequentes para você, pelo aquilo que você manifesta, pelo aquilo que você manifesta. Isso é grandioso demais. Você entendeu que tudo que você faça, você se faça a si mesmo? Você faz para você mesmo? Se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa para você. Se você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa ruim para você. Tudo que você se faça, faça assim. Aí você vai dizer: "Ah, eu sou um miserável, um desgraçado, né, Deus não lembrou de mim". Não é que Deus não lembrou de você, é que você mesmo não lembrou de você, né. Aí você está fazendo exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas, mas quando você se diferencia dentro da sociedade, usa seus atos emocionais, não quer se libertar, não quer usar a palavra da vida, às vezes as pessoas te dão aí uma palavra boa para você seguir o seu caminho, para você destravar a sua consciência, e você continua ali cego, sem entender nada, sem fazer nada, só brigando, falando mal dos outros, tentando parar um, parar outro e tal, e você está se complicando. Aí depois você olha para o outro, vê uma pessoa lá em cima e você está lá embaixo. Por quê? Na miséria. Por quê? Você esqueceu de cuidar de você, você esqueceu do seu bem, de você manifestar o seu bem, manifestar isso de uma coisa boa, para você, esse bem seu, ser produtivo. Se você manifestar uma coisa ruim, você vai ser desgraçado, pobre, miserável, sempre, sempre vai ser assim. Não vai mudar isso. Eu gosto muito disso, sabe? Não é manipulação, sabe? Não é. Pode olhar aí que é manipulação? Não é. É grandiosidade. Então não existe exceção. Nós somos matérias e Deus realiza com essa matéria e nós também realizamos com essa matéria. E como que nós realizamos com essa matéria? No ato manifesto, né? Progredindo, produzindo algo que seja bom para você. E isso, essa produtividade que seja bom para você, ela não pode gerar crise emocional com outro corpo, ela não pode se fazer, menos ou mais do que o outro. Você tem que ser quem você é na sua realidade e produzir isso de uma forma boa, entenda isso. Este reino não será dividido quando explicando o reino de Deus. O entendimento de Deus não se divide, mas os corpos sim, ele se divide no meio de nós, ele divide ato consciente, ato inconsciente, né? Reino de Deus, não reino de Deus, tal. Cada um vai fazer as suas formalidades, ok? E com as cabeças forjadas do fogo, eles escondem este reino, né? Aí os atos conscientes entendeu a força da união, então eles forjam já com a cabeça forjada sobre o fogo, eles escondem esse reino. Para que eles escondem esse reino? Para deixar os outros corpos flexionados, não é para manipular. Deixa aí as pessoas flexionadas, deixa eles fazer o que eles quiserem, certo? A experiência dele, a vida é dele, certo? Por fim, ela vai ter resolutividade. Ou seja, nesse tempo, as pessoas que têm as cabeças forjadas pelo fogo, elas vão se fazer um com outras pessoas, deixando ela livre. Você vê aí, ninguém veio aqui falando, olha, você está errado, eu estou certo. Não existe isso. As pessoas estão ali, vão fazer uma música, vão deixar todo mundo flexionado, vão deixar todo mundo tranquilo aí dentro da sociedade, deixa eles fazer a experiência dele. Isso é a coisa mais bonita, mais boa de você ver dentro da democracia, é isso que explica a democracia, isso que é a realidade nossa. Com a força do nosso entendimento, a gente manifesta isso uma coisa boa, coisa ruim. Tá ruim é porque você está travado, você está gerando só emoção para o outro, está querendo tirar vantagem dessa sociedade, e não vai dar certo, não vai, não vai, não vai. E com as cabeças forjadas no fogo, eles esconde este reino para a experiência pessoal desta suposta realidade, sendo a realidade explica a palavra, e a palavra explica a vida, e a vida ela não explica a matéria em movimento, e sim uma relação perceptiva deste tempo relativo, explicando a exposição ao sol e sem a contradição da vida. Muito interessante, relaciona isso nas suas consciências para que vocês possam entender tudo que está sendo dito, né? Vamos, para, né, apresentar o próximo blog. Não perca, o próximo blog vai estar muito conectado. É sempre fazendo uma mediação para o outro blog, sempre ligando um outro. É muito interessante vocês fazerem esse trabalho continuado e não deixe de relacionar esses blogs diários, tudo na descrição, perfeito para que vocês
possa fazer o acompanhamento tudo tranquilo, sabe, no seu tempo, na sua realidade, sem forçar nada, tranquilo, sabe. Do jeito que vier, faça isso uma coisa boa a você, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo só se você estiver entendido de tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Ah, sim, você entendeu? Beleza, irmão, tranquilo. Assina esse canal e sinaliza o vídeo, certo? Faça esta força ela é sua mesmo. Vocês que estarão contribuindo para este reino que é de Deus grandioso, certo? Entendendo muito claro esse blog diário, entendendo que o reino de Deus é matéria, não é cabeça, não é forma que você se movimenta dentro da sociedade, é a realidade da vida. Infelizmente, muitas pessoas elas não vivem essa realidade, vivem no mundo da lua, sei lá, imaginando coisa, sei lá. Então, fica com essa cabeça muito negada dentro da sociedade, fazendo a percepção errada deste movimento e levando crise para dentro dos seus corpos emocional, levando crise para dentro do reino de Deus. Vamos entender isso, certo? Isso tudo é vocês que estão manifestando, é vocês que estão decidindo os seus caminhos, certo? É vocês que estão se experienciando por esse caminho é seu, essa força é sua, entenda isso, até que vocês possam se conectar com essa grandiosidade de Deus, e que é o corpo celeste, né, e conectar também com você mesmo, entendendo que tudo que você manifesta é um juízo de tudo aquilo que também é o reino de Deus, ok? Daquilo que é a realidade de Deus, daquilo que é a sua matéria, daquilo que é seu corpo. E você vai ver que quando você gere crise para outras pessoas, essa crise vai voltar para você, vai te trazer problema. Eu não vi hoje dentro da sociedade, por mais que essa sociedade está flexionada, que o bandido vai preso, ele solta bandido, prende bandido, solta bandido, né, ladrão, rouba um, não dá nada para mim e tal. Por mais que essa sociedade fica flexionada, eu vejo tanto que é grandioso esse juízo de Deus. Se não for pela juízo, pelo aquilo que o homem está vendo, é pelo aquilo que Deus faz. Pode olhar aí. Aí você vai ver a pessoa, por exemplo, vamos fazer um exemplo simples aqui, só para vocês entenderem. Você vai ver a pessoa roubou, beleza, roubou um, roubou 8, prendeu, soltou, prendeu, soltou, prendeu, soltou, aí depois ele está na cadeira de roda, depois ele está drogado, mijando pelas calças, rua fora, gerando crise, manifestando essas dependências emocionais sobre os produtos químicos, blá, blá, eles não têm vida, eles também não deixam os outros viver, faz aquela confusão, aí que desgraça é essa? Entenda isso. Aí você viu que é aquilo que ele é aquilo que ele está manifestando. Aí você vê uma pessoa hoje com crise na rua assim, você vai todo feio, drogado, né, sei lá, é o que ele está manifestando, é a realidade dele. Isso virou uma realidade para ele. Então as pessoas ficam imaginando isso. Entenda isso. É certo? Se inscreva nesse canal só se você estiver entendido de tudo, né. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.